A gente segue adiante aqui virando a página completamente, na verdade parcialmente, vocês vão entender, até porque no meio de todas essas notícias e do envolvimento expresso, direto do Donald Trump aqui em questões internas no Brasil, Trump é, pelo visto, o mais novo indicado para o famoso e prestigiado Nobel da Paz, meus amigos. E a indicação veio de ninguém mais, ninguém menos que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eu proponho que a gente vá para os Estados Unidos falar com o nosso correspondente Eliseu Caetano, agora ao vivaço aqui no Morning Show. Salve, Eliseu, bom dia. Conta pra gente, esse encontro que ocorreu ontem, um jantar oferecido ali pela equipe principal ali, diplomática do presidente Trump com a equipe do Benjamin Netanyahu na Casa Branca, segue rendendo pelo visto, né? Bom dia. Oi, Marinho, muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show, o nosso melhor show das manhãs da TV brasileira, viu? Esse assunto está rendendo e está rendendo um bocado, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em Israel e acredito que ao longo dessa semana em diversos outros países do mundo, Marinho, que certamente vão discutir a validade ou não desta carta. Deixa eu explicar para quem está chegando na audiência o que aconteceu. Ontem, Donald Trump recebeu na Casa Branca, aqui na capital Washington DC, o seu mais novo melhor amigo, nem tão novo melhor amigo assim, né? Mas ele tinha ali o Elon Musk, agora parece que o Elon Musk foi trocado pelo Benjamin Netanyahu. Netanyahu veio de Israel para os Estados Unidos para uma reunião que poderia ter sido feita, como bem disse o nosso analista de internacional Fabrício Naitsky, por e-mail. Tem aquela velha máxima que fala, por um e-mail eu resolveria essa reunião? A de ontem entre eles dois poderia ter sido feita por e-mail, segundo o Fabrício Naitsky. Só que, durante este jantar, que foi oferecido por Donald Trump a Benjamin Netanyahu, depois de uma reunião essa onde, aliás, eles falaram sobre o cessar-fogo, né? A possibilidade de um cessar-fogo lá na faixa de Gaza entre Israel e a organização terrorista Hamas por um período de 60 dias. Israel já topou, já tem um pré-documento assinado, mas o Hamas não respondeu. Parece, dizem, porque a organização terrorista Hamas ela tem vários braços, né? Um braço confirmou que recebeu o documento, mas depois não afirmou se iria ou não assinar, né? Então a gente não sabe em que pé está essa situação. Ao que tudo indica, o Hamas segue analisando a possibilidade de um cessar-fogo para acontecer agora muito em breve. Mas não foi isso que chamou a atenção, até era o que deveria, porque essa guerra lá no Oriente Médio já dura quase 3 anos, deixou mais de 38 mil mortos, de acordo com os dados do Hamas, que são divulgados mensalmente aí para a imprensa, mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu surpreendeu todo mundo ao anunciar oficialmente a indicação de Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Essa declaração foi feita à imprensa lá dentro da Casa Branca. Durante esse encontro, Netanyahu entregou uma carta de nomeação formal à comissão do Nobel, defendendo, Marinho, que Trump tem trabalhado pela paz entre as nações e pela segurança global como poucos líderes na história moderna. O premier israelense ainda afirmou que Donald Trump está formando e forjando a paz, enquanto o mundo inteiro apenas fala sobre um país após o outro. É hora de reconhecer esse esforço. A indicação ocorre em um momento considerado crítico, né, por conta aí dos muitos conflitos no qual o Israel está envolvido e quando os Estados Unidos seguem liderando um novo esforço diplomático junto com o Catar e com o Egito para estabelecer esse cessar-fogo de 60 dias, né, no qual eu estava falando ainda há pouco que o documento já está pronto. Foi assinado por Israel, obviamente. Donald Trump fez o trabalho dele de convencimento do Benjamin Netanyahu, mas agora Catar e Egito levaram para o Hamas, que falta rebater e decidir isso. Mas voltando ao assunto do Prêmio Nobel, Trump, por sua vez, agradeceu a nomeação, a indicação feita por Netanyahu e disse estar otimista com os esforços em andamento. Ele disse o seguinte, abre aspas, Marinho, quero a paz e acredito que esteja perto disso. Ou seja, há todo um movimento. Sim. Agora eu deixo uma pergunta para você, Marinho, porque você sabe desse assunto. Mas não era o Lula que queria receber o Prêmio Nobel da Paz? Como é que fica essa situação? Vai ser... Pegou pesado. Eu ia falar que é injusto. Não, mas quem dizer que... Quem acompanha minimamente aí as andanças e, enfim, as mudanças frenéticas aí no tabuleiro geopolítico, a diplomacia global,
Quem disser que não estava pensando exatamente que o Lula pode estar enciumado com essa história durante a explanação aqui precisa do Eliseu, está mentindo. Está mentindo, porque claramente é algo também que o Lula, nesse Lula 3, se elegeu como uma espécie de Mandela reencarnado e está doido para poder ser conferido essa, que é a maior honraria que qualquer estadista pode receber para a posteridade, que é ser tido como um grande pacifista que propôs e promoveu a paz em seu tempo. André, a ver quem de fato vai prevalecer nessa história toda, né? Mas eu ainda não entendi muito bem, talvez, Jess, você sabe como é que é essa... Qualquer um pode ser, enfim, ter essa nomeação para o Nobel, quais são os critérios exatos para isso, porque parece que as nomeações vêm... Até o próprio Paquistão ofereceu uma nomeação para o Donald Trump receber esse prêmio Nobel recentemente. Trump interveio recentemente numa escalada de conflito ali entre Paquistão e a Índia, se envolveu recentemente para ali demover uma escalada também entre Sérvia e o Kosovo, entre Ruanda e o Congo. Talvez ele esteja nessa toada aí que possa merecer isso, mas, claro, principalmente a mudança dele, não sei se você viu ontem, em relação à Ucrânia. Donald Trump, no meio do jantar, disse que vai continuar mandando armamentos para a Ucrânia num desembarque ali bem definitivo às promessas de campanha, onde ele estava titubeando em relação a apoiar ou não a Ucrânia na continuação do conflito e disse que não está nem um pouco feliz com Putin, né? Então, ainda tem várias encalacradas e desafios em aberto, né? Não, e quando você foi narrando, eu fui pensando, André, eu entendi agora. O presidente Lula, ele queria ser presidente, às vezes, dos Estados Unidos, Eliseu. Por quê? Porque quando a gente olha, são vários conflitos para tentar resolver, né? E aí, Eliseu, eu queria ver... A sua leitura está corretíssima. Ele deve estar enciumado. Mas agora, você acha que é pior ainda, vamos supor, se Donald Trump ganha o Nobel da Paz, como outros presidentes dos Estados Unidos venceram, né? Barack Obama venceu só por ter pegar uma mosca no vencido a eleição. Ele, logo depois dele ter vencido a eleição, e talvez foi um dos presidentes mais intervencionistas e militaristas do último século. E foi um dos momentos mais criticados do Nobel da Paz, porque muita gente até brincou que ele pegou uma mosca numa entrevista e que essa era a razão pela qual ele teria vencido. Aquele momento foi épico, tem que dar aqui o braço a torcer, e o Obama realmente brilhou. Numa famosa entrevista onde tinha uma mosca sobrevoando, ele matou a mosca ali num tapinha só, preciso. Enfim, e ganhou o Nobel por isso. Perdoe o parênteses aqui. Mas, no final das contas, agora Donald Trump pode vencer o Nobel da Paz depois das movimentações e das questões ali na faixa de Gaza, de todo o conflito, né, Israel e Irã, o cessar-fogo. E aí vem uma defesa do ex-presidente Bolsonaro. Você acha que Lula agora está mais incomodado ainda com a hipótese dele ganhar esse Nobel da Paz? Eu acho que é a junção de todos esses fatores, viu, Jess? Dando aqui a minha opinião como morador dos Estados Unidos agora. Estou aqui há cerca de 11 anos. Peguei alguns presidentes nesse período. Voltando um pouquinho no início da sua fala, com relação a Barack Obama, que ganhou o Nobel da Paz. Ele ganhou por ser o primeiro, né, presidente ali negro, com aquela fala de que ele iria transformar essa nação. O que, de fato, não aconteceu. Pelo contrário, existe um dado divulgado aqui nos Estados Unidos que Barack Obama, ou a administração Obama, foi a que mais deportou imigrantes indocumentados na história dos Estados Unidos. Ou seja, todo esse esforço que a gente tem visto de Donald Trump agora, de limpar, e eu vou usar esse termo, limpar o país, existe uma diferença entre os dois tipos de deportação que foram feitas e que estão sendo feitas. Do governo Barack Obama foi indiscriminada. Imigrante, indocumentado, deportado. Do governo Trump, eles estão concentrando os esforços, nesse atual governo Trump, em imigrantes indocumentados com recordes criminais, com registros criminais. Ou seja, aquele imigrante que veio para cá do seu país de origem, mas que cometeu um crime lá e veio fugido. Crime sério, está falando de assassinato, participando ali de gangues e etc., né? Não estamos falando dos chamados crimes do colarinho branco, porque esses ainda são casos maiores, aí vão para a justiça que decide de uma outra maneira. Mas, de maneira geral, imigrante que cometeu crime no seu país de origem, imigrante que cometeu
crime aqui nos Estados Unidos, matou alguém, por exemplo, né? Então, os focos foram bem diferentes. E aí talvez, e aí eu digo como morador, viu, Marinho? Talvez, e muito talvez por causa disso, há uma grande simpatia por parte dos americanos, do eleitor americano que trouxe Trump de volta ao poder na chamada onda vermelha, porque Trump não ganhou sozinho, ele ganhou e ganhou em quase todos os estados e trouxe consigo os republicanos para um outro patamar, para um outro level, né, para um outro nível. Há uma simpatia muito grande por parte desse americano, classe média, que estava sofrendo com problemas de violência, com problemas de inflação, com problemas seríssimos de infraestrutura nas cidades, para que ele ganhe esse prêmio Nobel da Paz. Sim, viu? Existe um movimento na internet a respeito disso, a favor disso, existe uma simpatia por parte do eleitorado americano, da classe média americana, por Donald Trump, que é inegável. Podem falar o que quiser, não à toa ele ganhou, né, e ganhou de maneira limpa as eleições. Ou seja, ele tem sim a simpatia e a boa vontade do americano para que ele ganhe o prêmio Nobel da Paz, se de fato for indicado de uma maneira formal e possa vir a concorrer, ao contrário do que aconteceu com Obama lá atrás. Agora, trazendo à luz a questão da possível nomeação dele, ou pelo menos da indicação dele por parte de 2 líderes mundiais super importantes, né? É claro que outros líderes se sentem um pouco ali incomodados com isso, como não poderia deixar de ser, né? Por que eu perguntei ao Marinho, mas não era o Lula que queria um prêmio Nobel da Paz? Pelo simples fato de que essa era uma das molas propulsoras ali dos primeiros meses, pelo menos, do Lula 3, que é esse atual mandato do presidente brasileiro. Ou seja, havia lá atrás, no início do atual mandato, essa vontade, esse desejo. Agora, só o Bruno Pinheiro lá de Brasília vai poder responder o que será que está acontecendo lá no Palácio do Planalto agora com essas 2 indicações de Donald Trump. A ver. O próprio Obama, que reconheceu Lula lá atrás, dizendo que ele era o cara, antes de ter sido preso, evidentemente. A ironia histórica aqui é clara, né? Obama venceu o Nobel pelo que prometeu e fracassou em entregar. Já Donald Trump é demonizado pelo que ele promete, mas, enfim, não é dado o devido valor pelo que ele entrega, talvez muito mais do que qualquer presidente democrata recente, mais paz, ainda algumas guerras em aberto, só que mais paz e mais cessar-fogos, querendo ou não. É o que está posto, pelo menos no momento. Mas esse julgamento a gente vai estar esperando ali das elites aristocráticas ali em Oslo, na Noruega, da cúpula do Nobel, que eu tendo a acreditar que não vai dar essa colher de chá para o Laranjão, não. Obrigado, Eliseu.